Olá, meus pequenos gafanhotos amassados. Vamos lá, é o seguinte, ó. A gente vai estar iniciando com umas aulas aí. Colocar essas aulas aí gravadas em algum canto aí no YouTube para vocês irem estudando e fazer revisão do conteúdo, visto que infelizmente a nossa rotina aí tá meio quebrada. O nosso período de avaliação tá chegando aí, então eu vou fazer essas aulas aí para servir de estudo para vocês, vão se preparando, tá bom? Pra gente não ter muitas percas, né, de rendimento. E eu me preocupo bastante com isso. Então vamos lá. Nessa aula, a gente vai iniciar aí com teoria atômicas, tá? Hoje vai ser a teoria atômica de Dalton. Aí durante a semana eu vou fazendo outros vídeos acerca das outras teorias, então vocês vão estudando aí. No link aí na descrição aí abaixo eu vou deixar um Google Forms, tá? Uma avaliaçãozinha de 5 questões, valendo de 0 a 10. Quando finalizar a aula, vocês vão lá, resolvam as questões, finalizou, tira print e manda lá no grupo, tá bom? Cada participação aí vai valendo 0,5 pontos, tá? De nota. E ao longo do vídeo aí eu vou pedindo para vocês falarem, vocês digitarem alguns números aí para ver como é que tá a participação de vocês, tá bom? Então estudem, qualquer dúvida me procurem aí, vejam e revejam os vídeos, tá bom? E agradecer pela participação, né, pequenos gafanhotos. Então vamos lá, hoje a gente vai começar aí com a hipótese de Dalton, tá? Mas antes da gente iniciar com a hipótese de Dalton aí, a gente precisa entender de onde foi que surgiu a necessidade dessa formação das teorias atômicas, tá? Então aqui, ó, uma exemplificação bem básica que a gente tinha duas leis, né? Que era a lei de Lavoisier e a gente também já tinha a lei de Prost. O que que diz a lei de Lavoisier? Diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, tá bom? E já na lei de Prost, ele fala sobre a lei das proporções múltiplas, tá? Ou seja, nessa época aqui, alguns séculos atrás aí, eles já conseguiam medir a quantidade de matéria envolvida nas reações químicas, tá? Dentro dos experimentos aqui de Lavoisier, o que foi que ele observou? Ele observou o seguinte, ó, que quando você ia fazer uma reação química, você observava que a matéria, a quantidade de matéria, a massa que estava no início da reação era a mesma após a reação química. Logo, o seguinte, as massas se conservam. O que é dito? Ó, se no início tinha 11 gramas, depois da reação, como a matéria ela se conserva, ela vai ter 11 gramas. Tá? Então você observa aqui, ó, se você usa 3 gramas de carbono e se você usa 3 gramas de carbono e usa 8 gramas de gás oxigênio, você observa que 3 mais 8 dá 11. Depois dessa reação, depois que essa reação aconteceu, você observa que a matéria ela se conserva. Aqui tinha 11 e aqui também tem 11. Mas a principal que você observa aqui é que houve só uma reorganização da matéria aqui, tá bom? No rearranjo. Ou seja, o principal conceito que você tem que ter aqui da lei de Lavoisier. Na matéria, nas transformações químicas, a matéria ela se conserva, tá bom? Ou seja, aí vem o postulado, né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, tá? Agora, quando a gente vem aqui para a lei de Prost, você observa o seguinte, né? De acordo com as observações dele. Quando você vai propor uma reação química, você vai induzir uma reação química, você observa que a matéria ela segue proporções. Que tipo de proporção é essa? Por exemplo, quando eu utilizo 3 gramas de carbono, eu vou utilizar 8 gramas de gás oxigênio. Ó. Se eu uso 3 gramas de carbono, vou utilizar 8 gramas de gás oxigênio. Toda vida que você for fazer uma reação, você vai precisar de 3 gramas de carbono com 8 gramas de gás oxigênio. Tá? A partir daí, quando você dobra essa quantidade de carbono, automaticamente você também dobra a quantidade de gás oxigênio. Que também, se você dobra a quantidade de reagente, você vai dobrar a quantidade de produto. Ó, na segunda experiência aqui, você observa que ao invés de ele utilizar 3, ele usou 6 gramas. Se ele utilizou 6 gramas de carbono, agora ao invés de ele utilizar 8, ele vai ter que utilizar 16. Você observa que segue uma certa proporção, tá certo? E se você dobrou essas quantidades aqui, 6 e 16, automaticamente você também dobra a quantidade de produto. Mas quando você analisa de certa forma, a proporção segue a mesma. Para cada 3 gramas de carbono, tá?
para cada 3 gramas de carbono, você vai utilizar 8 gramas de gás oxigênio, que vai produzir 11 gramas de gás carbônico, tá bom? E também segue a primeira lei, né? Você observa que a matéria ela se conserva. Quando você tinha 3 mais 8 aqui, dá 11. Quando você olha no produto final, também tem 11. Aqui, você observa que aqui você tem 6, aqui 16, que dá 22. E você observa que no produto final você tem 22. Então, o que eu preciso entender? Que na natureza, a matéria ela se conserva após as transformações, mas que também você segue proporção entre os reagentes para formar os produtos, tá bom? Se você utiliza 3 gramas de carbono, você vai utilizar 8 gramas de gás oxigênio. Se você usa 6 gramas de gás carbônico, você também vai utilizar 16 gramas, porque dobra. E também você vai dobrar a quantidade de produto, tá certo? Então são essas concepções aí. Já que na natureza a matéria ela se conserva, você precisa das proporções, aí surge a seguinte pergunta: do que a matéria é feita? Então aqui a gente entra com a teoria atômica, tá? As primeiras teorias atômicas, as primeiras hipóteses do que a matéria é feita, surgiu lá com Demócrito e Leucipo, tá? Foi um dos primeiros a falar que a matéria ela é constituída de átomo e assim sucessivamente. Então aqui, de forma bem específica, a gente entra na teoria atômica de Dalton. Então ele diz o seguinte, ó, para Dalton, tá? Todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis chamadas de átomos, tá? Tudo surge dentro de uma lógica, dentro de um experimento. O que acontece? O que é observado? Quando você pega uma folha de papel, vamos supor que é uma folha de papel, e que você começa a rasgar ela inúmeras vezes, você corta na metade, você pega aqui, corta ela na metade, depois corta aqui, você vai cortando elas e várias vezes, rasgando ela várias e várias vezes, vai chegar um momento em que você vai ter um pedacinho bem pequenininho mesmo, você vai ter um pedacinho bem pequenininho, que você não vai conseguir mais rasgar. Ou seja, aí a gente se pergunta, o que a matéria é feita? Aí você começa a rasgar ela infinitamente, você vai observar que em um momento você não vai conseguir mais rasgar, você vai chegar a uma determinada partícula, então supostamente é daquilo que a matéria é feita. Então surge aí as primeiras hipóteses, né? Dalton ele diz o seguinte, ó, todo e qualquer tipo de matéria é formada por partículas indivisíveis. Por quê? Vai chegar um momento em que a partícula ela vai estar tão pequena, que você não vai conseguir mais dividir ela. E isso a gente vai chamar de átomo. Então, para Dalton, a matéria ela é feita de átomos. E esses átomos são indivisíveis, são maciços, e que toda a matéria ela é organizada com esses átomos de forma justapostas, tá? Então, a gente entra aí nos postulados de Dalton. Dalton diz o seguinte, ó. A teoria atômica de Dalton, aqui é o que realmente você precisa levar, que você precisa ter em conhecimento, tá? Todo elemento é composto por partículas exatamente pequenas, chamadas de átomos. Esses átomos, que você precisa levar daqui, ó. Esses átomos são indivisíveis, tá? Indivisíveis, tá? Elas são esferas maciças, tá? Toda a matéria não é nada mais do que a junção desses átomos de forma justapostas. O que seria justapostas? É quando você tem uma organização de diversos átomos uns sobre os outros, ó, tá? A matéria é como se toda a matéria, todos os compostos, fosse uma organização desses átomos aqui, tá? No segundo postulado, Dalton diz o seguinte, ó, todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Porém, os átomos de um elemento diferentes dos átomos de todos os outros elementos. O que ele está dizendo aqui? Ó? Supostamente aqui, se você tem um átomo de hidrogênio e você pega um átomo de oxigênio, você observa que eles são elementos diferentes, tá? São elementos diferentes um do outro. Mas quando você pega elementos químicos das mesmas espécies, você observa que eles são iguais. Tá? Você observa aqui, hidrogênio, ele é diferente de oxigênio, mas hidrogênio, ele é igual do outro hidrogênio. Hidrogênio é igual a hidrogênio, hidrogênio é diferente de oxigênio. Aqui ele diz, ó, todos os átomos de um dado elemento são idênticos, ou seja, se o elemento químico é hidrogênio, tem 50 elementos químicos hidrogênio, todos eles vão ser iguais porque são hidrogênios. Porém, os átomos de um elemento
são diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Ou seja, ó, o hidrogênio é diferente do oxigênio, é diferente do argônio, é diferente do neônio e sucessivamente. Tá certo? O oxigênio é diferente do nitrogênio, o nitrogênio é diferente do hidrogênio e assim sucessivamente. 3. Os átomos de um elemento não podem ser convertidos em átomos de outro elemento por meio de reações químicas. Átomos não podem ser criados ou destruídos em reações químicas. Aqui já contempla a lei de Lavoisier, que diz o seguinte: na matéria, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. O que ele quer dizer com isso aqui? Ó? Justamente que se você tiver um átomo de hidrogênio, você não consegue transformar esse átomo de hidrogênio em um oxigênio. Da mesma forma que você não consegue pegar esse átomo de hidrogênio e transformá-lo em nitrogênio. Por quê? Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, não consigo transformar hidrogênio em oxigênio. Nem oxigênio em nitrogênio, nem nitrogênio em hidrogênio, sucessivamente. Tá bom? Se lembra lá da lei de Lavoisier. Já no quarto postulado aqui, os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Um dado composto sempre tem o mesmo número relativo e os mesmos tipos de átomos, tá? Então, o que ele diz aqui, ó? Nas reações químicas da natureza, você vai observar que dentro das reações químicas você vai ter os elementos químicos que vão estar envolvidos nessas reações, que após esse processo reacional aqui, você vai ter a formação de um composto, mas que esse composto aqui é formado pelos elementos que tinha aqui no início, tá certo? E aqui também já vai contemplar a lei de Prost, tá bom? Por quê? Se você utilizar 2 átomos de nitrogênio, obrigatoriamente você vai precisar de 2 átomos de oxigênio, que vai formar 2 compostos de óxido nitroso, tá? Então você tem que ter essa ideia aí, porque aqui é 1 para 1. Para mim formar esse óxido nitroso, eu preciso de um nitrogênio e de um oxigênio. Quando eu tiver 2 nitrogênio, eu vou precisar de 2 oxigênio, formando 2 óxidos nitroso. Ou seja, se aqui tinha 2 nitrogênio e aqui tinha 2 oxigênio, aqui automaticamente vai ter 2 hidrogênio e 2 oxigênio, tá bom? Da mesma forma que se você precisar utilizar 3 nitrogênio, você vai ter que utilizar 3 oxigênio, formando 3 NO, tá certo? Aqui a gente também contempla a lei da conservação da matéria, como também a lei de Prost, tá bom? E todo o composto não é nada mais do que a reorganização da matéria que tinha no início, tá bom? Então é isso que você precisa levar em conhecimento. Já dado com esses conhecimentos que a gente viu aqui, pequenos gafanhotos, digita 3 aí. Se você está acompanhando aqui, digita 3 aí, para ver se você está acompanhando, beleza? Digita 3 aí, gafanhoto amassado. Vamos lá, ó. Só para a gente fazer uma finalização e contemplação do que já foi dito aqui, ó. Podemos também dizer que Dalton criou um modelo para o átomo, hoje chamado de modelo atômico de Dalton, também conhecido, meu povo. Esse modelo atômico aqui é conhecido como bola de bilhar. O que seria essa bola de bilhar aqui? Nada mais do que aquela bola de sinuca. Imagina aquela bolazinha lá de sinuca. Que tipo de coisa, que tipo de conhecimento você consegue arrancar aqui? Quando você lembra lá da bola de sinuca, você observa que ela é uma esfera, ela é maciça, dura e que ela é indivisível. Para Dalton, ele leva esses conhecimentos, tá bom? Ou seja, a matéria é feita de elementos químicos, ou é feita de átomos. Esses átomos são indivisíveis. Vou parar aí novamente aqui. Ou seja, esses átomos aqui, ó, são indivisíveis, tá? São esferas, maciça, e que toda a matéria não é nada mais do que a junção desses elementos químicos de forma justapostas, tá? Então é o seguinte, ó, então tendo ideia do que a matéria é feita, já que elas são feitas de átomos que são indivisíveis, são esferas, são maciços, justapostas e tudo mais, você observa que na natureza tem diversos tipos de elementos químicos, tá bom? Então é o seguinte, ó, na natureza hoje a gente já conhece aproximadamente em 118 elementos químicos, tá bom? E cada elemento químico desse, ele vai ter um nome, como também vai ter um símbolo para representar. No caso aqui, ó, o primeiro elemento químico da tabela periódica, a gente vai ter o hidrogênio.
E esse hidrogênio aqui, ele tem um nome hidrogênio, tá? Esse nome dele é dado em latim, porque é uma língua morta e não vai ser mudada. Em seguida, ele vai ser representado pela letra H. Lembrando que na simbologia, a letra, ela tem que ser maiúscula, tá bom? Maiúscula. O próximo aqui, por exemplo, o próximo exemplo a gente tem o carbono. O nome do elemento químico é carbono, ele vai ser representado pela letra C maiúscula. Só que quando a gente chega aqui no cálcio, o cálcio também começa com C. Tem como eu representar ele somente com C? Por exemplo, eu tenho um carbono aqui, é C, mas também tem o cálcio, seria só C. Quando você analisa somente o símbolo, você não conseguiria diferenciar. Então, o que foi feito? O cálcio, ele vai ter primeiro a letra maiúscula, depois a letra minúscula. Aí assim eu vou diferenciar. Esse é o carbono e esse é o cálcio. Quando você tiver somente uma letra maiúscula, é um elemento químico. Quando você tiver uma letra maiúscula e uma letra minúscula, é outro elemento químico. Justamente para você não confundir os elementos, tá bom? Só que é o seguinte, ó, quando você vai analisando aqui, ó, você pega o cadímio, tá? Para não ter que repetir a mesma letra C e a mesma A, ele vai colocar outra letra, ó, CD, cadímio, C e D. Você consegue diferenciar os elementos químicos, tá? Só que quando você chega aqui no potássio, o potássio ele vai ser, o símbolo dele vai ser o K. Ah, mas o potássio começa com P, por que não pode ser um P? Porque justamente, meu povo, essa simbologia aqui é de acordo com o nome em latim, tá bom? É com o nome em latim. Por exemplo, o ouro. O nome do ouro pra gente, ele é assim, ó. Ouro. Mas quando você vai analisar, o símbolo dele é representado pela letra U, porque em latim o nome dele é aurato, tá bom? Chumbo. O chumbo aqui é representado pelo PB. Ah, mas o chumbo começa com CH. Se lembra que essa simbologia aqui, ela é de acordo com o nome em latim. O nome em latim do chumbo é plumbum, tá bom? Então vamos lá, ó. Visto os conhecimentos que a gente tem aqui, vamos praticar nos exercícios para vocês identificar o que realmente é importante vocês aprenderem e levar com vocês. Então, vamos lá, ó. Primeira questãozinha aqui, questãozinha da Unifor, tá bom? Questão da Unifor, toda vida que vocês forem resolver questões, primeira coisa, vocês vão ler a comanda, tá? O que é a comanda? É justamente saber o que a questão pede, para depois ir dentro do texto ou das afirmativas e analisar, para você não ficar perdendo tanto tempo. Então aqui, ó, dessas afirmações, que foi dadas as afirmações aqui em cima, estão incluídas na teoria atômica de Dalton, 1808 somente, tá? Ele quer saber o que dessas afirmativas aqui, quais estão incluídas na teoria atômica de Dalton. Então vamos analisar agora as afirmativas, tá? Ó, os átomos para Dalton diferem de elemento para elemento? A gente viu que sim, o hidrogênio ele é diferente do oxigênio, da mesma forma que ele é diferente do nitrogênio. Então, será que eles são diferentes? Os átomos diferem de elemento para elemento? Sim. Um elemento é diferente do outro. Então, essa primeira afirmativa aqui, ela é verdadeira, tá? Agora, o seguinte, ó. A gente viu que a 1 é verdade, tá certo? Está incluída nas teorias atômicas de Dalton. Então, vamos analisar aqui nas alternativas quais delas tem a alternativa 1. Vamos pelo método de eliminação, tá? Para facilitar. Ó, a tem 1, tá? A B tem 1, a C já não tem 1, mas a gente viu que a 1 é verdade, então não tem como ser a C. A D não tem 1, então a gente elimina porque a gente já sabe que a 1 está incluída. A E, ó, na E você sabe que tem 1, tá? Na B, você sabe que também tem 1. E não, na A, você sabe que também tem 1. Ou seja, ó, se eu tivesse que chutar, eu já teria aproximadamente aí 33,3% de chance de acertar, tá? Então vamos analisar a segunda, tá? A segunda. São as unidades envolvidas nas transformações químicas? São. A gente acabou de ver que os elementos eles estão envolvidos nas transformações químicas. Por exemplo, quando você vai ter aqui a formação de água, tá? Você vai ter hidrogênio mais oxigênio, ele vai formar H2O, a água.
Você observou que os elementos químicos estão envolvidos nas transformações químicas, ó. Gás hidrogênio mais gás oxigênio formando água. Estão envolvidos nas transformações? Sim. Então a 2 também está incluída. Então vamos lá para as alternativas, ó. Na 1 não tem 1 e 2, então a gente elimina a 1, porque a 1 e 2 está incluída, tá? E a A só tem 1, então não pode ser ela. A B tem 1 e 2, ó. Na B tem 1 e 2. Já é uma das possíveis alternativas, tá? E a E tem 1 e 2 também, ou seja, ó, a B e a E são duas possíveis alternativas. Se eu tivesse que chutar, eu já teria 50% de chance de acertar, tá bom? Então, dando continuidade, ó. Na 3, os átomos são indivisíveis. Para Dalton, os átomos são indivisíveis? A gente viu que sim, os átomos são indivisíveis para Dalton. Se lembra lá que você começa a rasgar a folha, vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais dividir, não vai conseguir mais rasgar, então ele considera que o átomo sim é indivisível, tá? Então, ou seja, ó, 1, 2 e 3 são afirmativas verdadeiras, estão incluídas na teoria atômica de Dalton. Então vamos aqui, ó, você observa que a B não tem 1, 2 e 3, só tem 1 e 2, então não tem como ser a B, tá? Então sobrou somente a alternativa E. Se sobrou só a E, é a nossa alternativa verdadeira, tá? Ah, mas você não analisou a afirmativa 4. Então vamos lá, vamos conferir para ver se a E realmente é verdade. Quando você olha aqui, ó, para Dalton, consistem de unidades com um núcleo e uma eletrosfera, onde se localizam os elétrons. Bom, até aqui, minha gente, a gente não chegou a falar sobre núcleo nem elétrons. Então, a alternativa 4 não faz parte da teoria atômica de Dalton. Então, a gente realmente confere que a alternativa correta da 11 é a letra E. Beleza? Vamos lá, cá. Na próxima alternativa aqui, na próxima questão, no caso, vamos lá. Ó. Questão bem simples, rápida, prática de fazer, o VUNESP, tá? Os nomes latinos dos elementos chumbo, prata, tá? Antimônio, dão origem aos símbolos químicos desses elementos. Esses símbolos são, respectivamente, ó, ele te deu o nome dos elementos e ele quer saber os símbolos. Então vamos lá, ó. O chumbo, a gente viu lá em cima que o chumbo ele é Pb. Ah, mas começa com CH. Por que não é CH? Se lembra que a simbologia aqui é dada de acordo com o nome em latim. O chumbo em latim é chamado de plumbo. A prata em latim, a simbologia representada é o Ag, tá? O antimônio é o Sb, tá certo? Só que o seguinte, ó, ele quer respectivamente, ele quer em ordem. Na ordem aqui, o chumbo está em primeiro, a prata está em segundo e o antimônio está em terceiro. Então vamos analisar a ordem, ó. Na alternativa A, começa com Pb? Não, então não tem como ser a A. Na B, começa com Pb? Não, então não tem como ser a B. Na C, começa com Pb? Começa, olha aqui, começa, entendeu? Ó, gafanhoto, começa. Se começa com Pb, já é uma das possíveis alternativas aí, tá certo? Na D, começa com Pb? Não, então não tem como ser a D. Na E, começa com Pb? Não, então não tem como ser. Ó, gafanhoto, por método de eliminação, a C é a única alternativa correta, tá? Se eu quisesse parar por aqui, marcaria a alternativa C e bola para frente. Mas em questão a nível de conhecimento, tá? A gente vai ver se realmente é a letra C. Lá, diz que em segundo lugar é a prata, que é pelo Ag, ó. Aqui tem um Ag? Não. Aqui tem Ag? Não. Na C tem Ag? Tem, ó. Na D tem Ag? Não. Na E tem Ag? Não, ó. Quando você observa no segundo, não tem. Então, realmente, a nossa alternativa correta aqui é a C. Quando eu olho o terceiro, que é o antimônio, representado pelo Sb, você observa que ele só vai ter na alternativa C, ó. Então, acabamos de conferir que realmente a alternativa correta é a alternativa C de cachorro molhado.
Ó, lagartixa amassada, você que tá até aqui, vá lá nos comentários e digita meu nome, Alex, tá bom? Pra ver se você tá acompanhando aí. Então, ó, por hoje a gente finaliza aí a nossa aula sobre teoria atômica de Dalton. Na descrição aí, eu vou deixar um formulário, tá? Na descrição. Lá só tem 5 questões, você responde. É valendo de 0 a 10. Finalizou o questionário, você tira o print e manda lá no grupo, tá? Para mostrar que você está participando. Beleza? Durante a semana aí, eu vou gravar as próximas aulas pra gente ir no passo a passo e vocês ir relembrando. E espero que vocês estudem, pra vocês conseguirem fazer uma boa avaliação. Tá? Beleza, bando de cachorro molhado? Tamo junto, é nóis. Lembrando, ó, cada participação dessa, assistiu a aula, fez o formulário, você vai ganhar 0,5 pontos. 2 aulas, 1 ponto. 3 aulas, 1,5. 4 aulas, 2. 5 aulas, 2,5. Ó, 2,5 já conta muito lá na sua avaliação. Por exemplo, você participou de 5 aulas, você tem 2 pontos. Lá na prova, vamos supor que lá na prova você, infelizmente, tirou um 4. Então, 4 mais 2 dá 6, aí você estaria automaticamente aprovado. Beleza, cachorro molhado? Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Siriguejo.